Gente, estamos aqui mais um episódio do Podmar. Hoje vamos conversar sobre música, vamos conversar com o Calelo, músico sul-mato-grossense. Nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, mas foi criado em São Paulo, retornou para cá depois na sua juventude e agora iniciando a sua carreira musical aqui para o Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Boa tarde, bom Mariano. Olá, pessoal do Podmar, tudo bom? Tranquilo? Vamos falar um pouco Eu costumo dizer, cara, que a gente conta aqui história de sucesso. Porque a busca dos nossos sonhos, quando a gente sai, a gente começa a buscar, principalmente na fase que você vive hoje, você vai construindo a sua história. Isso não quer dizer que você vai estourar, que você vai ficar rico. Quando eu conto história de sucesso, é aquela história que você está satisfeito com aquilo que você faz, do jeito que você vive e fazendo o que você gosta. Para mim isso é sucesso. Não é contado isso pela conta bancária. Então é isso que eu gosto de contar, que de onde a gente nasce, como é que a gente se descobriu num determinado setor, como é que a gente trabalha e o que nos leva a fazer isso, entendeu? Então vamos começar do início. Seus pais são aqui do estado? São. Meus pais são do interior. Eles são de Fátima do Sul. Fátima do Sul? Região da Grande Dourados. Isso. Minha mãe e meu pai nascem lá. Os dois são de lá e logo em seguida eles vêm para a capital. Acho que um pouquinho mais, ali com uns 15, 16 anos de idade, eles vieram embora para Campo Grande. Vieram jovens para cá? Vieram jovens. Mas eles já se conheciam lá? Sim, meu pai e minha mãe são primos. Eles foram primos namorados. Então, assim, nasceram, vem todo mundo da Bahia, né? Minha avó, minha outra avó, que são irmãs, enfim. E aí elas acabam morando em Fátima do Sul, tendo as crianças por lá. Só que atinge uma idade, né? Morar no interior é uma situação complicada, ainda mais naquela época, né? Digo isso daí na década de 70, por ali. Então, aí eles acabaram vindo para a capital. Aí chegaram aqui, casaram? Casaram, namoraram, separaram, aí tiveram eu, uns 20 e poucos anos de idade. fui feito moleque. Fui feito ali com uns 22, 25 anos da minha mãe e do meu pai. Tá numa fase já... que eu diria que na média, né? Na média dos casais. E como é que você vai para São Paulo? O que levou para São Paulo? Então, a minha mãe, meus tios, alguns começaram a ir para lá, né? E aí eu pequenininho, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, a minha tia convida minha mãe para ir morar na Baixada Santista. Aí onde eles abriram um comércio lá, uma fábrica de gesso, né? E aí eu fiquei lá, cara, eu consumi muita música lá, Mariano, mas eu consumi muita música. Lá eu falo para todo mundo que lá tinha um espaço perto da minha casa chamado Boulevard Choperia. Nesse Boulevard Choperia, o que eu achava fantástico é porque era assim, tipo, numa semana ia o Calypso, na outra semana já ia CPM 22, sabe? Então as vertentes era bem trabalhada no local e a galera amava aquilo dali, né? Por ser ainda também uma cidade praieira, por ser uma cidade que tem praia. Então eu comecei a consumir muito estilo de música lá. Lá realmente, tanto é que hoje eu tenho Farofa Musical com Rabelo, e esse nome ele traz já por causa disso daí, porque eu fui criado no meio de uma farofa, né? Em casa eu acabava escutando um gênero, saía pra rua e escutava outros, então assim, só que quando cheguei aqui em Campo Grande eu tive um choque muito grande, porque foi uma coisa que você olhava para o lado, você via sertanejo, olhava para o outro, via sertanejo, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive esse problema por não conseguir escutar. Eu falei, a galera daqui não escuta. Seu Jorge, né, Ana Carolina. Mas aí, eu imerso para dentro da música, eu começo a conhecer a minha tribo, né? Começo a conhecer minha galera. A galera que gosta do mesmo estilo que o meu. Não que o sertanejo não seja bom, né? Mas quando eu chego aqui, eu vi isso. Não é um choque, é um choque cultural. É um choque cultural, isso. Porque São Paulo consome outro estilo, outro tipo de música, sofre muitas influências. E aqui a nossa influência não é na fronteira, né? Não. Com chamamé, com fogo, essa coisa todinha. Isso eu sinto mais com as pessoas daqui e pessoas pessoas mais antigas, né? Que nem eu já viajei para Porto Murtinho e lá Porto Murtinho a galera escuta muita cachaca. Sim. A gente foi para Corumbá, a galera jovem escuta muita cúmbia. Então assim, aqui na capital a gente já não tem muito isso daí. Aqui a gente tem essa diversificação, mas quando chega nessa parte dessas músicas fronteiriças, a gente acaba
deixando um pouco de lado. Eu sinto que é mais puxado nessas cidades do interior fronteiriças, sabe? Em razão da fronteira mesmo. Isso. Cachaca, polca, cúmbia, Isso. tem alguma coisa dessa mais latina, né? Agora aqui tem muita influência dos gaúchos, né? Que vieram uma migração muito forte nos anos 70 para cá, e eles trouxeram muito o vaneirão, a vaneira, Uma delícia. esses outros estilos. E o chamamé veio um pouco da Argentina, do Uruguai, que veio trazido para cá e virou meio que nos bailes, principalmente, nos bailes, ficou meio que quase que tomou conta de tudo, não deu espaço. Que acabaram, quando eu comecei a dançar na minha juventude, tinha muitas bandas que tocavam de tudo, salsa, tocava bolero, tocava... E depois isso deu uma desaparecida com a entrada do vaneirão e do chamamé. Foi meio que assim, tirou as bandas daqui. Então, tem um pessoal que se chama, é um movimento, né? Chamado Rolê da Dança. É um pessoal que se junta para poder, eles vão para um local e desse local eles contratam músicos, até fizeram contratações comigo e o Farofa. Só que o que acontece, Mariano? O pessoal tava falando a mesma coisa. Só que hoje em dia o que está imerso para eles dançar é o forró, o baião, pé de serra, entendeu? E eles falaram também que tinha essa coisa do bolero, da salsa. A minha mãe, ela foi criada numa época dos bailes que tocava flashback, Sim. né? Uns 2x2, naquela época do Eurodance, Eurodisco. Então, assim, isso daí eu acabei também consumindo mais por causa da minha família, porque eles eram de baile de 2x2, de flashback. Não de baile de vaneira, dessas outras coisas, mas eu acabei conhecendo aqui em Campo Grande. Indo em churrasco, né, familiar. Aí eu fui conhecendo essa situação. Dancei muito Creedence, Beatles, esse 2x2, É bom demais. Um rock, Eu gosto. um rock balada, uma Isso. coisa assim e tal, que tinha, dancei muito isso. E essas bandas, tem poucas, tem algumas que sobrevivem ainda em alguns bailes e tal, mas muito pouco. Mas muito pouco, acabou. Mas antes eram essas bandas que tocavam bailes. Mas isso é mais aqui, né? Aqui na nossa capital, né? Porque a gente foi dar um passeio em São Paulo, cara, você acha de tudo. Não, mas São Paulo é outra... São Paulo não dá nem pra falar, que é uma metrópole ali, né? São Paulo é outra história. São Paulo não dorme, né? Mas assim, eu digo que lá também é um movimento que a galera faz, sabe? Não é uma coisa que deixa morrer ou ficar imerso. Não, porque, na verdade, no número de habitantes que tem em São Paulo, foi nos anos 90 eu fui a São Paulo fazer um trabalho, passei 3 meses lá. Do lado do local que eu trabalhava, tinha um bar, tinha um espaço, não era grande um espaço, mas era um espaço razoável que dava. Toda terça-feira à tarde tinha baile de forró. E era só forró que tinha, na terça-feira à tarde. Começava logo depois do almoço, ia num baita calorão, ia até às 19 horas e o baile acabava, era tarde toda. Cheio de nordestino. Só nordestino, e era só Pé de Serra que tocava. Assim. O pessoal dançando, tomando cerveja, na terça-feira. Caraca, que legal. Ali eu não tinha como ir, porque era do lado do escritório, era hora de trabalho. Mas era toda terça-feira, eles dançavam direto. Mas a gente está falando de música e não estamos falando da sua carreira. E não é falando de música, que é um assunto tão grande, né, Mariana? Então você voltou para cá aos 18 anos. Aí eu voltei, cara. Aí eu volto pra cá e aí eu conheço uns vizinhos e eles tocavam violão e eu não tinha tocado violão. Mas assim, eu fui criado na capoeira, então eu já tocava um pouquinho de berimbau. Ouvido, eu tinha. Aí o que acontece? Eu conheci uma galera legal, uma galera bacana, uns vizinhos meus na época ali, desses 18 anos, tudo ali na mesma faixa etária de idade da minha, né? E os meninos tocavam Legião Urbana, os meninos tocavam umas coisas eruditas, uns negócios diferenciados. Cara, eu com 18 anos fui lá e comprei um violãozinho. Nem, sabe, só um basiquinho, que nem esse aqui, um acústicozinho mesmo. E dali, cara, esse meu amigo chamado Nestor, ele começou a me ensinar a tocar as músicas. E eu tenho um negócio comigo, porque eu comecei gostando de MPB. E as notas de MPB, Mariano, é difícil de fazer. É uma pegada diferente, é uma batida diferente, é um toque diferente, é um dedilhado diferente. Só que aquilo dali é aquele negócio, quando você quer, você faz. Você busca. Aí, cara, foi desse jeito. Eu, assim, com meses de violão, eu já estava tocando sozinho do Caetano Veloso,
que é um dedilhado bem diferente, eu toco até hoje nos meus shows, porque são músicas que eu gosto, né? Aí são clássicos É um também. clássico de Peninha ainda. Então, assim, e aí, conforme eu fui fazendo shows, eu fui acrescentando tudo aquilo que eu gostava. E quando eu fui ver o resultado do que eu gostava, era uma coisa muito nostálgica. Eu comecei a perceber que nos bares, as músicas, as interpretações que eu fazia, era muito uma coisa de memória afetiva mesmo. Sabe, você tocar Engenheiros do Havaí, que era coisa que eu ouvia quando era criança, você tocar José Augusto, você tocar Zé Ramalho, você tocar o Seu Valença, você tocar Seu Jorge, você tocar Ana Carolina, você tocar Charlie Brown Jr., você tocar Raça Negra, você tocar Amado Batista. Então, assim, todas as vezes que eu sempre fui trabalhar no repertório, eu sempre procurei trabalhar ele dessa maneira de Brasil mesmo, uma coisa de brasilidade, sabe? Não era MPB e pop. Então, assim, se quer me dar na telha, eu toco um Dona da Minha Cabeça, enfim, eu toco um shot. Ou seja, você pode atender pedidos. Posso. Na mesa, tranquilamente. O cara pediu, você busca no seu arquivo e... Tranquilamente. Só que, assim, o que eu tenho de bom em mim é que eu tenho um acervo mental para cifra muito bom. Então, assim, eu tiro as músicas, conforme eu vou trabalhando elas ali dentro do meu repertório, eu vou indo embora. Lógico, se eu ficar um bom tempo sem tocar, eu vou esquecê-la, né? Mas, assim, o que muitos dos contratantes me procuram hoje em dia é pela diversificação, né? Mas principalmente no bar, dependendo do estilo do bar, tem bar que já faz tempo também que eu não frequento, mas tem bar que é só tem um estilo, só toca, né? Agora tem uns que o público é diverso e aí tem... Mas isso aí eu acho que é muito do local, do pessoal trabalhar bar, porque ali perto da minha casa tem um estabelecimento e eu fui já perguntar para eles, o espaço é bonito, é gostoso, e toda vez que eu passava por lá era sertanejo, né? E aí eu falei, cara, eu vou passar só para perguntar mesmo, né? Entregar meu portfólio, meu currículo artístico. Aí o cara falou, cara, aqui não dá. Então, assim, o que eu já percebi de comércio? Tem comércio que só toca sertanejo, tem um comércio ali para cima, ali perto da UFMS, que só rola roda de pagode de samba, e tem locais que os contratantes eles conseguem trabalhar essa diversidade, né? Que nem o finado antigo Mr. Hoop, que era o bar que fechou recentemente. Os caras começaram trabalhando com rock ali. Quando foi ver, eu e os meninos estavam tocando lá, entendeu? E a gente não toca rock and roll, rock mesmo. Eu acho que o que acaba virando uma tribo fechada, eu acho que é o regional. Né? O ganeirão, o chamamé aqui, Isso. quando pegou o sertanejo universitário, enfim, se pegou esse negócio, vira uma tribo, uma coisa fechada. Aí, se você entra com MPB, o pessoal já chia e tal. Eu acho que para você entrar no MPB ali nesse lugar, você tem que fazer essa música virar daquele lugar. Porque é isso que eu acho legal. Por exemplo, eu fui fazer o carnaval agora, na Esplanada Ferroviária, aqui na esquina, e a gente colocou a música sozinho no repertório de carnaval. E ficou maravilhoso, ficou uma coisa bonita, mas a gente teve que trazer ela para aquela vertente. A gente teve que colocar o som dos tambores bem pesado em cima dela. A gente teve que trazer aquela coisa da Bahia, aquela coisa do Olodum, aquela coisa do samba reggae em cima dela, para ela ser uma música bem recebida no carnaval, sabe? Então, assim, eu acho que tem músicos e tem músicos, porque tem músico que precisa ter um cuidado. Tem momentos, né? Mas eu digo você ter o cuidado do que você vai apresentar, porque eu me apresento em vários lugares, eu me apresento em shopping, e eu procuro antes sentar e ver o que eu vou fazer, porque eu tenho que parar e pensar e falar, pô, shopping é um espaço onde vai muitas pessoas, vai pessoas de vários gostos, então por que eu vou fazer só um gosto, sabe? Então eu vou lá, separo umas 8 músicas de samba, umas 8 músicas de forró, envolvendo o piseiro ali junto, enfim. Apresento músicas de cantores regionais daqui, e também acabo colocando um pouco das minhas músicas, só que ali dentro desse repertório, Mariano, eu acabo misturando tudo. Porque vai ter pessoa que vai sentar e comer um lanche e vai embora, vai ter pessoa que só vai passar ali e ouvir o som. Diferente de um show que eu vou fazer
para uma... Dirigido. Dirigido, um palco grande, é totalmente diferente. Então eu acho que os músicos têm que tomar esse cuidado. Tem muitas pessoas de olho, sabe? E às vezes eu já vi pessoa falando que tem músico que sobe ali no palco ali, no pocket, e fica preocupado com a hora de ir embora. E eu já não sou assim, eu já gosto de entrar, imersar, e eu gosto de ver os caras, ei, deu intervalo, que bom. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Porque pra mim, na música, o dinheiro pra mim é consequência, de coração mesmo. Eu trabalho no CLT, enfim, eu faço meus outros corre, mas a música pra mim, o dinheiro ele vem como consequência, porque é o que eu gosto, cara. Sabe, eu queria muito que um dia você fosse num show, vou te mandar vídeos pra você ver, porque é uma coisa que quando eu tô ali em cima eu me entrego, cara. Entendeu? Eu me entrego a melhor coisa que eu gosto. O bar, ele dá... não é experiência que eu disse, mas o bar, ele te dá uma outra... Te dá, como que é? Te torna cascadura para você enfrentar a carreira. Porque esse que você falou, quando você está tocando num bar ou num shopping, por exemplo, que o público está se movimentando, passando, às vezes não presta atenção, ou são o cara que senta para fazer um lanche, está ouvindo, mas está comendo, a atenção dele é outra coisa. Isso faz com que você redobre a sua capacidade de chamar a atenção do público. Sim, porque assim, o músico, quem não é visto não é lembrado. O músico é desse jeito. Então assim, eu comecei a prestar mais atenção nisso daí, vendo outros músicos também fazendo. Por exemplo, hoje se você chegar lá na praça de alimentação do shopping, por exemplo, você tem duas maneiras de você chegar lá, né? Tem a maneira de você chegar, sentar e já começar a fazer o som, ou você tem também aquele negócio de fazer uma preparação. Boa noite, pessoal, me chamo Calelo, estou aqui hoje fazendo umas brasilidades para vocês, sabe? Conversar, mostrar, galera, tô aqui. Trazê-los para você. Trazê-los para mim, exatamente. Mas assim, cara, eu vejo, tem muito músico que fica muito revoltado com essa situação, ainda mais em alguns restaurantes, que a pessoa senta para conversar e você tá tocando ali e as pessoas estão lá conversando, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de pensar nos dois pontos de vista. Eu gosto de pensar no ponto de vista do músico e eu gosto também de pensar no ponto de vista do público. Por quê? Porque eu, como músico e também como público, às vezes eu quero sentar no restaurante, sentar e comer, sabe? Sentar e comer. Eu não quero ficar ouvindo o silêncio das pessoas conversando ali, mas tendo uma musiquinha de fundo, tendo um ambiente, é lindo. Por mais que assim a pessoa não esteja ali envolvida com você, mas aí para e pensa, ali é um local de você se envolver dessa maneira que você quer se envolver com o seu público. Porque às vezes você pode estar, hoje em dia você tem um Instagram, que nem eu quando eu subo ali no palco, no Sesc, por exemplo, falo, galera, ó, meu Instagram tá ligado, quem quiser pedir uma música para mim, pode pedir que estou aqui no Messenger, tá? Já aproveita e já segue minha página. Então já é uma maneira que eu vou ter uma troca com ele. Pode ser que seja pouco ali, mas daqui a um tempo ele vai me seguir no Instagram, eu vou retornar e ali vai ter uma troca de pessoa com pessoa, de músico com seu público, enfim. É respeitar o momento do público. Isso, o público que está num restaurante, ele vai lá para comer, essencialmente para comer. E se tiver um fundo musical agradável, melhor. Total. O cara que vai no show, ele vai para ver você, para curtir sua música. Não é outra visão? Com certeza. Outra visão. É outra perspectiva. É outra perspectiva. Então, assim, o músico ele tem que saber respeitar isso no público. Mas essa sensibilidade, claro que eu diria que todo mundo tem que ter, mas uns tem o músico que eu já vi em algum... não vou me lembrar agora o fato, mas eu vi um músico reclamando que estavam conversando muito alto, porque a música era no ambiente, e ele não estava ouvindo ele e tal, ele meio que reclamou no microfone. É chato, porque assim, nós trabalhamos com pessoas, e toda a vida eu trabalhei com pessoas, sempre eu trabalhei com público, antes até mesmo da música, e assim, as coisas vão acontecendo, e você precisa começar a entender como você funciona e como o público funciona, como as pessoas funcionam. Entendeu? É normal, não estou falando para você que vai ser sempre desse jeito. Lógico, de vez em quando você vai ficar um pouquinho ali, pô, o pessoal,
um atrito mais, um conflito de ideia seu mesmo, né? Pô, a galera não sei o que lá, não, né? Hoje eu não fui bem. Hoje eu não fui bem, então é aquele conflito com você mesmo. Mas, cara, todas as vezes que eu vou tocar em restaurante, nessas coisas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fechar o olho e tocar. Viajar. Eu gosto de tocar, sabe? Eu abro o olho, né? Vejo o pessoal curtindo, o pessoal passando por ali, por perto, elogiando. Você canta tal música? Não canto, mas eu canto outra, pode ser? Pode, perfeito. Mas eu passo é como eu te disse, eu passo um tempo muito mais comigo do que com o público. Ainda mais nesses lugares. Que nem no carnaval já foi diferente. Porque o carnaval, o pessoal já saiu de casa com a intenção de dançar e curtir. Ele está explodindo a afetividade no carnaval. Sim, né? saca? Sai a fim de testar mesmo. Dia 13, no último dia de carnaval aqui na Esplanada Ferroviária, no Cordão Palu, eu desci do palco, Mariana, desci do palco mesmo assim, em frente ao palco, eu abri uma roda no meio, fiquei no meio ali, abri uma roda, vai, e vamos, 1, 2, 3, todo mundo, já vi aquela montanha de gente. Não uma roda punk, mas uma roda montanha-russa, eu gosto de dizer assim, porque você é empurrado, eu gosto. Então já é uma outra proposta. É uma outra energia. É uma outra energia, é um outro lugar, é um outro pensamento que a galera tá indo, entendeu? A galera tá indo para ali para curtir o carnaval. A galera tá indo para um bar, num restaurante, para sentar, comer, conversar com o cônjuge, né? Enfim, com o amigo, com a amiga. Então são os lugares. E o músico, ele precisa ser dessa maneira, né? Como camaleão, como água, né? Precisa ler o ambiente, né? Habita e saber se encaixar, né? Verdade. Porque ele é você. Mas enfim, isso daí vai de músico para músico. Mas vamos voltar um pouco à tua experiência musical. Você chegou aqui, aprendeu a tocar violão, começou a tocar, fez a sua primeira formação. Foi uma banda, foi solo? Quando você começou a tocar? Eu comecei a tocar, comecei a escrever composição, comecei a fazer também bastante composição. Só que quando eu começo a tocar violão e eu começo a tocar nas rodas de amigos, o pessoal ficava falando para mim, vai, você tem que ir pro bar, você tem que tocar nos lugares e tal. Eu tive muito estímulo dos amigos do que da própria família. Porque assim, pra minha família antigamente, né, as músicas eram tudo vagabundo. Cara, então assim, o pessoal olhava e acabava dando como findado, né? Não, aquele A música não é trabalho. Né? Não é trabalho. Não é trabalho. E assim, e só um entre abre parênteses, e para muitos músicos é desse jeito, sabia também? Muitos músicos não conseguem levar adiante por causa disso daí, de ver como um trabalho. Mas enfim, disso daí eu comecei a tocar nas rodas com os amigos, eu conheci um rapaz que tocava carrom, ele tocava muito carrom, e ele tocava com a galera do sertanejo. E esse cara, ele começou a me ingressar dentro dessa... Te colocar no circuito. Dentro desses negócios. Porque o que ele fazia? Ele colocava eu dentro do carro com ele tinha um carrão dele, eu tinha meu violão, a gente parava no bar. E aí ele pegava e falava assim, vamos tomar uma. Nós tomava uma. Aí o que acontecia? Os músicos dos bares sempre gostam de dar um intervalo, né? Então é nesse intervalo que você pega o gancho para poder tocar. E aí, cara, nós entrávamos nesses intervalos desses caras. Nós debuiava, fazia umas 5 músicas ali, arrebatadoras. Aí depois os caras pediam para deixar, fica mais aí, fica mais. Aí o pessoal nós falava, não. Nossa cerveja acabou, então eu comecei tocando literalmente a troco de cerveja. Só que aí eu me distancio desse rapaz e logo em seguida o meu irmão caçula, ele acaba que ele também, hoje ele é músico, né? Assim, eu e ele a gente seguimos a carreira, né? Tanto é que ele foi guitarrista do Projeto Casulo. E eu e ele a gente começou o Farofa Musical. Aí dentro do Farofa Musical foi eu e ele tocando por cervejinha também, né? Aí depois a gente começou a receber o nosso cachê. Mas a gente começou a estourar, que eu acho até muito engraçado, nas tabacarias de Campo Grande, cara. Porque as tabacarias de Campo Grande é muito sertanejo. É muito sertanejo. E a gente chegava lá fazendo o seu Valença, fazendo o seu Jorge. A gente, foi o que eu falei pra você, a gente trabalhava em cima da nostalgia do público. Isso que dava o bom. Aí a gente começou a tocar em tabacaria.
Aí eu e ele com esse duo, né? Que ele no carrom, eu no violão. E aí a gente conhece o Ricardo, que foi o produtor e baixista do Projeto Casulo. Eu conheço ele através de um serviço. E aí ele me apresenta o Nino, aí juntou nós 4. Eu, meu irmão, o Ricardo e o Nino. Aí a gente montou, ali foi a primeira formação do Casulo. E foi muito doido, porque assim, a gente é pobre, cara. A gente não é de família rica, sabe? Então, assim, o baixo que a gente fazia era na guitarra, um violão ali, saca? Então, tipo assim, a gente não tinha condições financeiras, mas a gente tinha muito tesão de fazer o negócio acontecer. E quando a gente começou a ver que rolou uma conexão legal, aí a gente foi tocar na Praça da Bolívia. Lá a gente já conheceu o baterista. Aí de entrar o baterista, entrou o percussionista. Menino, aí o Casulo foi criando, né? Foi se formando, isso, foi tomando corpo. Só que aí o que que acontece? O Casulo, conforme o tempo vai passando, a gente vai se apresentando em festival de Corumbá, né? No América do Sul, no Festival de Inverno de Bonito, Som da Concha, no palco Delinha que a gente fez o Reviva. Então assim, a gente teve muitas... a gente conseguiu criar um álbum, um EP chamado Braslúmbia, com participação de Vinil Moraes, o Soria do Mochileiros, enfim, BG de Lucena, Marta Cel. E aí a gente foi construindo tudo isso. A gente chegou aí a Show Livre, em São Paulo, né? Onde já passou Alzira Espíndola, passou Criolo, passou Demônio da Garoa, enfim, muito artista bom. TT Espíndola, Marina Peralta. E aí a gente, depois de ter passado por tudo isso, eu começo a ver as minhas composições, Mariano, que não cabe dentro do Casulo. Tinha músicas minhas que não cabia dentro do Casulo, porque o Casulo ele era uma banda política. A gente gostava de fazer uns ritmos para cima, mas a gente gostava de falar da dor, das nossas dores, entendeu? A gente era uma banda cansada de guerra, porém apetitosos por briga, se é que você me entende, sabe? Então, assim, depois conforme o tempo foi passando, e aí eu tinha algumas composições minhas guardadas, e aí o que que acontece? Eu começo a soltar no Instagram, nas minhas redes sociais. Aí eu começo a soltar esse trabalho e a galera começa a reagir. E aí eu fiquei, pô, mano, caramba. E são músicas que eu gosto. Tem um caminho por aqui para e assim, outro caminho. Eu sou um compositor muito nojento. Tem muita música que eu jogo fora. Jogo mesmo. Comecei ali, não gostei. Eu pego as que eu gosto. Eu pego aquelas que mexem comigo. Entendeu? As que não mexem comigo eu nem me envolvo. Jogo fora. E eu comecei, cara, a trabalhar dessa maneira e eu fui vendo que a galera tava dando uma reação boa. Era uma reação positiva, não era uma reação negativa. Aí eu falei, epa, peraí, deixa eu ver como é que faz aqui. Aí eu fui olhando, fui mostrando pra minha galera e hoje eu tenho uma galera, uma equipe que trabalha junto comigo. Porque assim, tem o Caixa Preta, tem o Miravê, tem eu. E assim, nós ali, a gente já é uma galera que se conhece, somos amigos mesmo, e é uma galera que também está meio que começando. Um está começando na fotografia, no audiovisual, o outro já está envolvido na produção, querendo um portfólio. Então somos amigos querendo fazer portfólio um para o outro. Então por que não? Cheguei nos meninos e falei, gente, vamos se juntar. Eu queria fazer um voz e violão, sabe, numa sala, num ambiente assim, tal. Queria fazer um voz e violão, de camisa branca, calça branca, coisa bonita, sabe? E aí os meninos abraçaram a ideia, o pessoal do Caixa Preta e o pessoal do Miravê. E aí onde eu estou preparando já para lançar esse material agora esse ano. Foi um material que eu fiz ano passado, com algumas interpretações e algumas composições minhas, né? E aí esse material eu estou terminando ele junto com os meninos para poder divulgar nas plataformas aí, no YouTube. Enfim, daqui para frente, só para frente. Tá em fase final de produção? É tudo autoral? Tudo autoral. Eu trabalhei 5 interpretações, se eu não me engano. 5 interpretações. Eu trabalhei 5 interpretações e 5 composições minha, né? Então, assim, mas ali se você vê um voz e violão, você sente aquela coisa do MPB mesmo. Por ser um voz e violão, né? Que traz bastante isso daí. Então, assim, eu tô numa nova fase. Estou num novo ciclo, eu estou num novo relacionamento comigo mesmo novamente, né? Porque era eu com a banda e hoje é eu comigo mesmo. Só que eu tenho essa galera que trabalha junto comigo, que nem o Ricardo, que é o antigo baixista do Projeto Casulo,
ele abraçou a ideia comigo. Então, assim, ele viu que tinha potencial, vamos trabalhar. Então tem essas pessoas que hoje eu encontro e trabalham comigo. E é sempre um feedback dos dois lados. Gosto de trabalhar com você e eu também gosto de trabalhar com você. Então a gente acaba criando uma gig, né? Uma família. Então hoje é eu e essa galera. Tem Envolvido. como. Tem a música de trabalho já dessas 5? Aquela que você gosta? Tem. Vamos fazer um sonzinho dela? Vamos sim. Deixa eu tirar aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu falo um pouco de conflito interno, né? Assim, falo mais de mim, mas das minhas músicas, a que eu mais gosto é a São Francisco, sabe? Que a São Francisco é uma pessoa que se perdeu na vida. Os poucos ensinamentos que ela teve na vida, tal, conforme ela cresce, ela não... Fazer só um trechinho aqui. Eu que não tive tempo pra ficar e esperar minhas ideias florescer. Com o pouco que eu tive que ficar, foi com ele que eu aprendi a viver. E o meu mundo com o tempo criou formas e aos poucos eu fui vendo ele crescer. E ao tropeçar nessa cidade mórbida me sucumbi até esquecer que a poesia que a gente vivia era o caos e o tédio transformado em melodias e as imagens de pura utopia e ilusões se espalhava na avenida. Eu queria tentar, eu queria o meu futuro presente. Eu queria ter tentado, eu queria ser esforçado, mas a vida e as pessoas sempre mudam a gente. Eu não moro em São Francisco, eu não moro em São Francisco, eu moro em eu sei aonde moro. Eu não moro em São Francisco, eu não moro em São Francisco, eu moro. Eu sei aonde moro, eu posso estar parado em uma esquina, eu posso estar num beco sem saída, eu posso estar nos braços de uma menina, eu posso estar deitado numa avenida, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Parabéns. É meio triste, mas é que eu mais gosto, cara. Porque a história dela mexe mais comigo. Mas a música, o compositor tem que trazer história, os Tem que sentimentos. Se você não falar da sua dor, vai falar da dor de quem? Mas é que entregue com verdade, né? É assim, porque quando eu começo com a música, Mariano, eu passo por um problema muito grande interno. Porque eu tinha esse pensamento do ser bem sucedido era estar dentro do stream. Sabe? Dentro do mundo artístico ali com os outros músicos de nome grande, né? Artistas nacionais e internacionais. Só que aí depois eu vejo de uma maneira, até mesmo aqui na região, vendo Chicão Castro, Jair Espíndola. É uma galera que vive da música, vamos dizer assim, que eles vivem da música e eles vivem de uma maneira bem sucedida. Porque eles não são pessoal que tá, sabe? Mas eles viajam através da música, eles, sabe, sobem no palco através da música, então tudo é através da música. Mas eu vivi tem dois cases de sucesso que eu vivi o início deles. O Michel Teló, Isso. a gente tinha uma rádio comunitária aqui que em 96 eu fundei, e o Michel Teló, antes, quando foi para o Grupo Tradição, início da primeira versão do Grupo Tradição, eles... Maravilhoso. A gente tocava antes deles irem para São Paulo, quando eles eram só daqui mesmo, eles iam para a rádio, ficavam lá tomando tereré, o Michel Teló tomando tereré com esse locutor, fazendo... Então, e depois estourou. E o Luan Santana, que de Araguari. que um dos locutores recusou a tocar uma música dele porque ele desafinava. E aí, hoje é o fenômeno, né, o Luan Sim. Santana. Então, na verdade, o início
é tudo difícil, não é fácil ser trilhado, tem que buscar esses caminhos, tem que aprender, tem que ter sensibilidade, olhar o público e fazer, buscar ser o mais profissional possível, Sim, sem perder a sensibilidade, sem perder essa coisa do artista de poder se comunicar com a voz, com o violão, com o sentimento, com o olhar, com o corpo. Se não perder isso, tem todo... Porque o que eu vejo é muito isso daí, é um problema muito da pessoa com ela. Com certeza. Muito com ela. Porque, assim, o que eu percebo trabalhando com músicos, Mariano, é que tem músico que ele quer ir pro bar, tocar e se divertir, tomar a cervejinha dele, e tem músico que quer entrar pra dentro do estúdio e ensaiar. Entendeu? Tem músico que quer entrar pra dentro do estúdio e ensaiar. E eu aprendi dessa maneira, entrar pra dentro do estúdio e ensaiar. É a hora que mostrar o trabalho, ser uma coisa bem feita, bem bonita, que tenha sentimento, que tenha todo o seu sentimento seja reproduzido na hora que você entregar. E a galera absorver daquela maneira, né? Que cada um vai receber de um jeito, que vai despertar um sentimento, vai despertar uma emoção diferente, se o trabalho for bem preparado. Isso não tem... As coisas funcionam assim. É uma situação que o que eu acho assim meio tenso na carreira artística do músico, que eu falo dessa parte do sentimento, é que se você começa a levar de uma maneira profissional o seu trabalho, você às vezes pode acabar perdendo isso daí. Mas por que eu falo isso daí? Porque hoje o artista ele se tornou um artista independente. Hoje o artista ele não precisa mais ficar só dependendo de um produtor. Sim. Entendeu? Hoje em dia, que nem o meu trabalho agora. Meu trabalho é entrar nas redes sociais, conversar com o público. O meu trabalho hoje em dia é arrumar repertório. Meu trabalho hoje em dia é compor. O meu trabalho é ir com outras pessoas, trabalhar para participar de editais. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem a internet para a gente poder trabalhar dessa forma, né? Mas assim, quanto mais o trabalho fica para você, mais, e você ainda vai mais consumindo, eu acho que você acaba perdendo a naturalidade. Eu vejo isso aí pela Anitta, saca? A Anitta, ela é uma publicitária danada, mas você percebe que já se tornou uma coisa enlatada. É o mercado. Toma, né? isso, te dou isso. Ela tem um perfil que ela precisa vender, né? Para ela sair para fora, então. Eu já não me imagino dessa maneira, sabia? Eu já não consigo me imaginar, porque é muita pressão, né? Ah, com certeza. É muita pressão. Há uma diferença de você ter uma casa e cuidar da casa e você ter uma casa e começar a ter bichos para cuidar ali. É o que eu digo, é o sucesso que a gente escolhe. Porque você pode escolher ter um sucesso disso, de você fazer o que você gosta. Viver do que você gosta, viver bem, que você possa viajar, que você possa curtir, que você possa, sei lá, ter a sua família, educar, e isso é sucesso. E tem aqueles que miram o sucesso de ser o popstar, né? De você ter um cachê milionário, né? Mas em compensação, a sua qualidade de vida e a sua vida, com certeza vai modificar. Muda. Com certeza. E ainda mais no ramo da música, que a música ela é bem egoísta, a gente fala, né? Que a música ela cobra muito de você. Então você, cara, eu tiro por mim, pelos processos que eu tive de entrar dentro do estúdio 3 horas da tarde e sair de lá 10 horas da noite. A Ivete Sangalo terminou o carnaval, foi internado por uma pneumonia, né? Mas você tá entendendo? Olha o desgaste. Entendeu? Olha o desgaste. Então, assim, você entrar para dentro do estúdio, você não vê a luz do dia, você não sabe o que está acontecendo lá fora. E você tem que entregar um resultado bom. Mas isso é uma cobrança que muitas das vezes as pessoas têm uma cobrança externa. Mas no meu caso e no caso de outras pessoas é uma cobrança interna. Eu sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade. Se eu estou me sentindo inseguro no palco junto com outros músicos, pode ser que quem me conhece de próximo, assim, pessoas próximas a mim, vai ver a minha situação ali. Pode ser que conforme o tempo vai passando, vai fluindo. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de sentir segurança. A sensibilidade é puxado, vamos dizer assim, não alto não. É puxado, cara. Porque, cara, só pensa. Você atrás de uma bateria. Agora você atrás do microfone com um monte de gente olhando.
sendo responsável pelos aplausos ou pelas E vaias. pelas vaias, entendeu? E no começo eu tinha muito. No começo era terrível. No começo era exatamente terrível. Porque, assim, eu tinha medo de qualquer coisa que acontecesse, eu não ia dar conta. Que nem hoje em dia, se subir uma pessoa doida no palco e querer tomar um microfone, eu sei como agir. Eu sei como agir, mas pelas experiências que nem a gente estava falando ali há tempos. Mas, cara, nas primeiras vezes, para mim era horrível, não era uma sensação nada boa. Não era uma sensação nada boa. E isso eu digo em palco. Em sarau, esses outros lugares, em apresentações pequenas, eu sempre me entreguei de boa. Mas os primeiros palcos grandes que eu tive, junto com a banda, era uma coisa que me deixava mal, cara. Mal. Não é fácil, não. Não, e isso só passava depois da segunda, terceira música. Sabe, você subir no palco e tremer. Só que como eu ficava pulando e dançando, o pessoal não percebia isso daí. Mas só que é tenso, cara. Mas é um jeito também de disfarçar, de você entrar no jogo e dançar, né? Pular, se entregar. Então, cara... Mas esse trabalho que você está fazendo, quanto tempo você leva para ficar pronto, para estar à disposição, pessoal? Cara, vai estar São Francisco, vai estar na... São Francisco. Eu fiz a 14 de julho, que ela conta a história de um rapaz que ele tem problemas de alcoolismo, né? Aí tem a São Francisco, que já traz essa coisa do morador de rua, né? Que ele não tem lugar onde nem ele sabe onde ele mora, enfim. Aí tem a Sem Nós, que é a única música que eu fiz romântica, de um relacionamento que eu passei, do meu relacionamento mais duradouro. E aí eu acabei fazendo essa música. E tem Herdeiros de Raça, né? Porque eu sou candomblessista, eu venho da cultura, eu venho da matriz africana. E aí eu tenho Herdeiros de Raça, que é uma música que eu faço, a Cântico também. Então, assim, eu trabalho muito desse lado, assim, esotérico. Eu trabalho muito nesse lado, assim, da bruxaria, do ocultismo, de uma maneira bem natural. O místico, mas o místico natural, digo, da planta, da cachoeira. E eu gosto muito de falar sobre os conflitos internos também, né? Pelas dores e sofrimentos. Porque, assim, eu vejo muito da galera, eu sempre fui meio revoltado com certas coisas, sabe? Essas músicas muito alegria. Eu não moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, saca? Então eu nunca gostei muito disso daí. E quando eu chego aqui em Campo Grande também, apareciam algumas propagandas, não sei se você lembra, que eles mostravam aquela coisa bonita do Pantanal, da Xalana, mas não mostra nenhuma realidade. Tá, esse daí é um lado bom, cadê o outro lado? Mas sabe? Então eu sempre senti uma camuflagem. Ah, sim, sempre tem. Entendeu? Só vende só bonito, feio esconde. Esconde. Você vai ver o Rio de Janeiro, aparece lá Rio de Janeiro, mostra o Cristo Redentor. Mas ninguém mostra a favela. Mas isso é isso daí. Isso é o mercado. Mas então, aí esse é o mercado. Mas só que dentro desse mercado, eu comecei a ter essa filosofia de começar a questionar, né? Também se a gente ficar falando só de dor, aí a gente adoece, né? Mas ter uma... Falar um pouco de esperança também. Também, mas você também botar um pouco de reflexão na cabeça das pessoas é bom. Porque eu sinto que o comércio da música hoje em dia, foi que eu estava te falando, o pop. O pop você pode entregar uma mensagem legal. Apenas faça uma música com a batida pop. Porque o pop a gente pensa hoje em dia, a Anitta, é o sertanejo, mas a galera escuta outras coisas. Não, escuta sim. Isso por causa da internet. Sim, tem o rap, que tem letras muito contestadoras. Tal. Tem os pancadão da vida, mas tem o rap... O consciente, né? Com mensagens sociais muito fortes. Sim. Tem uns raps que são legais. Tem MCs que fazem trabalhos, as bandas de rock, né? Passam muitas mensagens engajadas e tal. Mas a música tem esse papel de levar as pessoas, aliás, a arte, né? A cultura, de levar a reflexão, para que as pessoas eu vejo muito, Mariano, uma maneira que tem um rapaz que eu acompanho o trabalho dele e ele fala que a arte, o artista, ele é um dos bruxos mais terríveis que tem, porque nós temos o poder de animar a galera, de botar a galera para cima e esquecer da morte, das dores e dos boletos,
ou você pode pegar aquela cabeça daquela pessoa e botar ela num estado mais, sabe, depressivo possível. Entendeu? Então ela consegue mexer com você. Pô, eu não sei você, mas eu já chorei ouvindo música, bicho. Ah, não, tem. Saca? Então, assim, eu já chorei ouvindo música. E já chorei em todos os aspectos. Chorando de felicidade, passando a mão no olho assim, chorando. Chorando de tristeza. Chorando por ter entendido o que a letra tava falando. Sabe? Você começar a prestar atenção. Tem uma música que. Não vou lembrar agora. Não é Zé Ramalho, não. Acho que a Cidadão, não sei quem que é o autor de Cidadão. Senhor Cidadão? Não, tá vendo aquele edifício, moço? Zé Ramalho. Zé Ramalho. Eu construí. Até quando chega na metade, eu estou todo com os olhos todos lacrimejados. Muito minha infância, eu trabalhei em construção, fui servente de pedreiro. Memória afetiva. Então, toda vez que eu ouço aquela música, eu me emociono. Então, assim, eu já vi meu vizinho chorando com o de Raul Seixas. É uma música que mexe muito comigo, é Aquarela do Toquinho, saca? Então, assim, quando chega no final, então, pra mim, cara, que aí você cria uma idadezinha a mais, você descobre o que no final ele tá falando, sabe, cara? Então, enfim, aí, então é memória afetiva. Eu acho que é por isso que eu virei músico, sabia? Minha prima, ela tava falando, cara, você era pra ser músico mesmo, porque desde pequenininho já era fácil de absorver, né? Era uma esponjinha pra música. E eu fui criado assim, minha mãe trabalhava e minha mãe me deixava com a minha madrinha. E minha madrinha escutava Amado Batista, cara. Entendeu? Então, domingo mesmo, ontem, eu tava do lado da minha madrinha e... Ontem? Segunda? Domingo, perdão. No domingo eu tava sentado com ela e eu toquei, cara, o Amado Batista. Pronto, eu já olhei pra ele, já olhei pra ela, já olhei pra mim, e já começou a tocar e você sabe que mexe com ela, porque foi uma coisa que tocou muito pra ela, assim como tocou pra mim. O Amado fez muita gente casar, namorar, separar. Enfim. Foi a trilha sonora de muita gente. E era uma coisa que eu consumia muito, cara, era Amado Batista e Mamonas Assassinas, né? Porque eu nasci em 1992 e eles morrem ali na margem de 95, se eu não me engano. Então eu tinha uns 3, 4 aninhos. Então Esse dia eu assisti o filme. Eu lembro. Muito, eu me emocionei, né? Porque eu vivi o auge dos Mamonas, né? Então foram 8 meses muito intensos. Mas muito, muito legal o filme. E era uma rapaziada de Guarulhos, ali de São Paulo. 8 meses eles ficaram de sucesso. De sucesso. Mas muito assim... Rápido, coisa, né, cara? Rápido. Mas eles eram fantásticos. Muito bom o filme, eu gostei muito. Conta a história, né? A história bem resumidinha ali, né? Mas tem as coisas que emocionam. E esse ano saiu bastante, né? Gal Costa, eu quero assistir, saiu. Vai sair Bob Marley tá no cinema. Tem é muito bom. Tem muitas autobiografias, algumas histórias muito legais. Eu gosto também. Mas, gente, nós conversamos aqui com Calelo. É isso? Isso aí, minha gente. Mas nesse episódio do Podmar, músico sul-mato-grossense com uma pegada diferente, iniciando sua carreira. Vamos esperar esse trabalho que está saindo e vamos curtir nos streams aí para a gente dar essa força. O Calelo, se tem alguma coisa que a gente não perguntou, alguma coisa que falta tocar, nós vamos ficar à vontade para você dizer. Não, eu só quero avisar a galera para caso eles que estejam interessados nesse trabalho que eu estou fazendo, um trabalho MPB, me segue no Instagram, @Calelo com K, Calelo eu, vai aparecer esse menininho cabeludo lá, aí me segue lá, tô fazendo um trabalho bem bacana. Tem algum bar que você tem tocado? Cara, o último trabalho que eu fiz foi o Carnaval, né, na Esplanada Ferroviária ali. Deu a base de umas 20 mil pessoas no dia. Bom pra caramba, tô tentando me recuperar ainda desse evento. Mas agora eu tô trabalhando essa ideia da divulgação e da estreia desse audiovisual. Eu vou pedir para você não fazer do trabalho, faz sozinho pra gente, sozinho é um clássico. Do Peninha, que foi imortalizado aí na voz de mais de centenas de regravações. Essa música sozinha, por Sandra, né? Também Sandra de Sá cantando. Mas essa música sozinha, o que é legal dela, Mariano? O Peninha, ele tinha uma filha de uns 15 anos, 16 anos, e onde ele vê por fora o relacionamento dela com um rapaz da filha. A filha namorava um rapaz, e o rapaz
sabe, sumia, tudo aquilo dali. E hoje Sozinho é uma música de adolescente, cara. Ele fez através de baseada na filha dele. E é uma música que os adultos consomem. Consomem abundantemente. Aí eu gosto de fazer ela na versão do Caetano. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Você me deixa tão surdo. O que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. Carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Valeu. É boa, né, cara? Nossa, isso aqui eu tô sozinho, né? Muito lindo. Maravilhoso. Gente, agradecendo a participação, a gentileza do Tempo do Calela, a gente vai agradecendo aqui, prometendo voltar sempre às segunda, quarta e sexta-feira às 9 horas. Sempre a gente tem um episódio do Pode Manuar. Beijo a todos. Obrigado, Calelo. Obrigado, sucesso. Mariano. Que seu trabalho seja cumpra todas as suas expectativas. Axé. Obrigadão. Valeu. Posso mandar bem, Marina?